Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Dayana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre conflitos familiares, sobre a rejeição que acontece na família logo após que nos convertemos ao Evangelho. E ninguém me avisou que depois que eu me convertesse, a minha família, ela iria me rejeitar. Ela não ia me rejeitar com palavras, ela ia me rejeitar com o silêncio, com a exclusão, com a cara torcida, com distanciamento, com afastamento e até com aqueles convites para as reuniões familiares, os almoços de domingo, feriados e datas comemorativas, principalmente. E é exatamente aqui, nessa fala, que entra o texto de Mateus 10:34, que diz o seguinte: Não vim para que tenham paz, mas vim para trazer a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos serão os da própria família. Então, assim, esse texto da Bíblia Sagrada, ele já nos traz esse assunto, essa temática, para vocês verem o quanto que Jesus, ele se importa conosco nos mínimos detalhes, que a Bíblia, ela sempre nos traz contextos que podem vir a acontecer comigo e com você e como nós devemos nos posicionar. E confesso que conversando com alguns irmãos da igreja, eu fiquei assim bem chocada porque eu não achei que isso era algo tão comum. Eu achei que acontecia com menos frequência. Inclusive, eu pude ver a tristeza no semblante dos irmãos, o olhar triste por conta dessa exclusão. E realmente dói. Ser excluído dói, ser rejeitado dói. Ainda que ninguém diga com palavras. Não vem para o nosso almoço, não vem para a nossa festa de Natal, não vem passar a virada de ano com a gente. Eles não falam mais, eles não te convidam, eles não mandam mensagem. Eles não programam as coisas contando com você. E o nosso lado carnal, ele sente. O nosso lado carnal, ele sofre, porque nós somos seres humanos dotados de emoções. E essas emoções fazem parte de quem somos nós, fazem parte da nossa personalidade. Afinal, as emoções, elas têm lá suas funções importantes para o nosso crescimento, para a nossa defesa, para a nossa sobrevivência. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Em datas comemorativas e final de ano, nessas festas de final de ano, é onde essa rejeição fica mais evidente. Por quê? Porque é onde você consegue ver mais de perto essa ruptura com o velho, essa ruptura com quem você era antes. Você consegue observar essa ruptura com os padrões que outrora você fazia parte, você estava inserido. E você viveu por longos e longos anos ali naquele seio familiar, com aqueles mesmos padrões, com aqueles mesmos costumes e com aquele mesmo estilo de vida. Então, à medida que você decide romper com isso, tem esse impacto negativo mesmo, porque agora são duas realidades diferentes, são dois estilos de vida diferentes, e agora você é uma nova criatura. De início, você vai nesses ambientes e, por mais que seja bom você estar ali com sua família, você começa a perceber costumes que já não condiz mais com seus valores, que já não condiz mais com suas crenças. E você começa a perceber que aquele ambiente não é mais para você. No início também eles não te rejeitam, eles até te oferecem coisas que lembram suas práticas antigas. Só que à medida que você vai se posicionando, esse nível de rejeição ele vai aumentando. Essa rejeição, essa exclusão, esse afastamento vai acontecendo com mais frequência. E isso não é tão ruim quanto nós imaginamos. Isso é bom para o nosso lado espiritual. Por quê? Porque isso mostra que agora nós temos valores diferentes, nós temos crenças diferentes e nós também temos uma cultura diferente. Então isso mostra que você está evoluindo como cristão, como servo de Jesus Cristo. Então, servir Jesus dói. Essa é a parte que ninguém te conta. Principalmente quando a gente é novo convertido e vem essas confusões, vem esses ataques e o inimigo de nossas almas se aproveita dessa fragilidade emocional que a gente está vivendo nesse momento por conta aí
desse turbilhão de emoções que a gente vive na nossa família, no nosso seio familiar, quando tem essa ruptura, e ele se aproveita disso e começa a lançar setas. Comigo, aconteceu até de ele usar versículos bíblicos para me acusar do meu comportamento. Usava versículos do tipo, tem que honrar pai e mãe. O que não cuida da sua família é pior que o descrente. Então, o inimigo usava versículos bíblicos para me atacar constantemente. E aí vem aqueles pensamentos: meu Deus, será que eu tô te agradando? Será que é assim que eu devo agir? Será que eu não tô difamando o teu nome? Então, isso são pensamentos que também recaem sobre nós. E acaba nos deixando aflitos, angustiados, porque a gente quer agradar o Senhor, mas a gente também quer estar no meio dos nossos familiares. Só que um dia eu tive um sonho, e nesse sonho o Espírito Santo me mostrou que a minha família hoje é a família que eu construí. Não que eu deva não tratar com amor, com respeito, com honra a minha primeira família, que são minha mãe, meus irmãos, meu pai. Não, mas que hoje a minha total prioridade, o meu máximo, tem que ser para a minha família que eu construí. De tanto que eu ficava aflita com esses conflitos, eu queria agradar eles, eu queria a força que eles me aceitassem no meio deles, sabe? E eu acabava negligenciando a minha família aqui, meus filhos, meu esposo, até que um dia o Espírito Santo, em sonho, falou comigo: você tem que priorizar, essa é a sua família, essa é a família que você está construindo. E aí ele me mostrou aquele versículo bíblico que diz assim, olha: deixará o homem, seu pai, sua mãe, para ser uma só carne com a sua mulher. Então Deus me fez lembrar desse versículo no sonho, e a partir daí eu acordei decidida que eu fiz minha parte. Não foi eu que decidi romper com eles, não foi eu que decidi me afastar deles, pelo contrário, mas foram eles que sempre foram deixando isso muito bem claro, que eu não era bem-vinda lá, eu era tolerada. Por quê? De início você vai frequentando esses lugares e você vai observando que as pessoas, elas estão no ambiente delas, é você que está lá no ambiente delas, e elas não podem ser elas. Ou seja, elas não podem viver livre do jeito que elas acham que deve viver por causa da sua presença. A sua presença inibe alguns comportamentos delas, inibem algumas falas delas, e elas ficam se refreando ali, ficam como se estivessem pisando em ovos, para que você não veja, porque na concepção delas agora você é o santo, você é o correto, você é a madre de Calcutá, já escutei isso. Então, assim, e aí eles ficam se policiando no que vão falar e fazer perto de você. E é por isso que eles não te querem lá, porque na visão deles, olha só pra vocês verem, eles te rejeitam por isso. Pelo menos foi isso que eu comecei a perceber. E aí fica aquele clima chato, aquele clima constrangedor, né? Porque você percebe que você tá sendo tolerado ali, você não é bem-vindo, e à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando mais claro, né? Os convites já não chegam mais, as mensagens, as ligações também não chegam mais, e até te bloqueiam de status para que você não acompanhe, para que você não veja. Entende? Então, assim, o que eu aprendi com isso? Que a base do evangelho, ela é o amor. A base do evangelho, a base da salvação, ela é o amor. Mas ela tem o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo e também o amor a você mesmo. Então, assim, se você tá sofrendo com isso, se cada vez que você vai lá, você dá outra face, você caminha uma milha a mais pra pertencer àquela família, e mesmo assim não tem mudança da parte de lá, não tem aceitação, não tem respeito, então por que você vai continuar se esforçando, se rasgando, se estrafalhando por dentro para permanecer em um ambiente que não te quer mais, que não te cabe mais? Então, o amor começa por aí. Começa pelo amor de você para com você mesma. De que adianta você ir lá e sair cada vez mais ferido, e aí você começa a viver um loop repetidamente. Você vai, você se sente ferido, você se sente excluído, você volta. E aí o inimigo te acusa que você não é crente, que você tá agindo errado, que crente não é assim, que crente tem que aguentar tudo, que crente isso e aquilo.
E aí você vai lá de novo por causa das acusações e você volta de novo e você fica vivendo um loop infinito. E não é isso. Ó, lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 18 por aí, fala que, se possível, tende paz para com todos. Só que, se possível, por quê? Porque tem coisas que não dependem só de você. Tem coisas que você não tem controle, você não tem domínio. Tem o outro também, não é só você na relação. Então a gente precisa ter isso muito bem claro dentro da gente, pra gente não ficar pegando as acusações do inimigo como verdade pra gente e a gente fica se martirizando, fica sofrendo, fica angustiado por conta disso. Não, se você for pesquisar, esse vídeo eu quero te convidar a você fazer uma pesquisa na Bíblia sobre versículos que Deus fala sobre família. Porque tem muitos textos que nos dá essa orientação, que nos dá essa instrução de como seguir, de como fazer, de como proceder. Porque eu tive a clareza que, não, eu não tô me anulando de conviver com ninguém. Pelo contrário, eles é que não me recebem da maneira que eu gostaria de ser recebida, da mesma maneira de antes. Eles me tratam com indiferença. Eles não se sentem confortáveis na minha presença. E glória a Deus por isso, porque é sinal que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E a Bíblia diz que luz e trevas não se unem. Não tem como. A Bíblia diz que antes deles me rejeitarem, eles rejeitaram primeiro Jesus. Eles negaram primeiro Jesus, não foi a mim. Então, se eles negaram Jesus, que é o Salvador, veio para nos salvar, que dirá a mim, que sou pecadora, sou falha? Então, assim, a gente deve ter muita clareza sobre isso e não ficar sofrendo por conta disso. Ah, beleza, é minha família. Tá. Deus disse o quê? Para Abraão poder crescer, para Abraão poder evoluir. Sai do meio da tua parentela. Então, nem sempre a tua parentela vai ser esse teu lugar de crescimento. Às vezes, tem que haver essa ruptura para você evoluir mesmo, para você crescer espiritualmente, crescer como pessoa, sabe? Porque, olha só, Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim, se você continua no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, você vai crescer o quê? Você vai evoluir o quê? Porque o crescimento acontece quando há uma renovação de pensamentos. Quando você muda os pensamentos, você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Então, você só vai conseguir crescer quando você transformar sua mente por outros pensamentos. E isso acontece em um novo ambiente, em um novo ciclo. Novas amizades, com conhecimento, principalmente da palavra de Deus. E Jesus nos entende. Jesus também foi rejeitado pelos seus. Tanto é que a Bíblia diz que lá em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, porque lá era a cidade de Maria, mãe de Jesus, todo mundo conhecia ele lá. Então, assim, Jesus, ele sofreu essa rejeição. Jesus sabe disso. A Bíblia tá aí também para nos fortalecer na palavra. E é por isso que Jesus nos entende. Tanto é que os discípulos, as pessoas chegaram lá onde Jesus e disseram assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí ele responde o quê? Ele diz o seguinte, olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, assim, Jesus está mostrando o quê? Poxa, se a sua família de sangue, ela tá te rejeitando, então construa novos laços com a família espiritual. Você agora ganhou uma família espiritual. Fortaleça suas amizades lá, porque lá não vai ter esse choque de realidade, não vai ter esse choque de cultura, não vai ter esse choque de costumes. Porque, teoricamente, todos que estão ali, né, como membros do Senhor, é para terem as mesmas crenças, os mesmos valores. E tá todo mundo ali se construindo, crescendo juntos, aprendendo mais da palavra. Então, fortaleça seus laços lá. Com o tempo, Deus põe cada coisa no seu lugar. Mas hoje, aquieta seu coração. Você não está sendo menos cristão por sentir raiva, por sentir angústia, por se sentir excluído, rejeitado. Isso não te faz menos cristão. Pelo contrário, isso te faz humano. Isso te faz humano. Somos humanos, somos falhos, somos errantes. Só que a palavra do Senhor está aqui para nos orientar. A palavra do Senhor nos instrui diariamente. Se essa palavra edificou sua vida, falou com você, se fez sentido para você,
Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra ou deixe um comentário para que esse vídeo possa edificar mais vidas. E forte abraço, beijo no seu coração e se fortaleça na palavra do Senhor, pois ela é a verdade que transforma e liberta